Bom, posso passar aqui. Não, na verdade, não é é nosso momento pérola. Pérola do dia, não é a ruína, é a nossa pérola que a gente traz É aqui. assim, Então, vem aqui nós com a nossa recomendação bibliográfica, hoje sugerida pelo nosso amigo Renato Peçanha, mais conhecido como Renatão, esse que vos fala, né, junto comigo. E ele está trazendo aqui, né? Bom, é um trabalho que ficou. Já apareceu aí? Apareceu, né? apareceu. Então tá ótimo. Então, é um trabalho que já nem sei nem qual é o ano da publicação. Posso checar aqui, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. Te ajudo Cara, aqui. ele teve outras edições, mas essa aqui é recente. Peraí. Pois Aqui, é, olha só, essa publicação que eu tenho aqui, 2018. 2018. E a primeira 2018. edição foi em 2011. Isso, Mas não sei se em português. Depois você dá uma olhada aí a gente não passar informação, não passar vergonha, né, Renato? Mas aqui também isso. não estou nem aí, inclusive, né? Bom, é um livro que eu nunca li, tenho pouquíssimo conhecimento. Deixa eu voltar para a tela, né? Tenho pouquíssimo conhecimento, mas de um tempo para cá começou a ser bastante lido, aparece em alguma referência, em alguma situação. O autor, Achille Bembe, que é um camaronês, né, Renato? Então, Isso. pode dissertar, pode ficar à vontade aí, que eu estou até Bom, nesse livro, Achille Mbembe, ele pega o conceito de biopolítica do Foucault, que é justamente a gestão e administração da vida, e ele expande esse conceito para a necropolítica. O que é a necropolítica? É o poder de decisão sobre quem morre também. Mais do que gerir as práticas de vida coletiva, a necropolítica ela é aquilo que confere poder aos estados sobre decidir aqueles que vivem, aqueles que morrem, mas principalmente os que morrem. E aí o Achille Mbembe ele faz todo um apanhado que vem desde a colonização, né, desde as práticas coloniais, vai falando como que durante o colonialismo já se exercia a prática da necropolítica. Obviamente vai chegar no imperialismo europeu, que é quando se alcança um novo paroxismo, a questão da necropolítica, e ele, obviamente, vai relacionar necropolítica com racismo e necropolítica com estado de exceção, que é o outro ponto alto do livro. Por quê? Ele vai falar o quanto o estado de exceção naturaliza as práticas de violência e, por tabela, acaba também tornando aceitável que determinados grupos pereçam diante das práticas de violência do Estado. O termo necropolítica ficou muito em alta durante a pandemia. Vi muitas Foi, discussões foi. vi muitas discussões sobre o trabalho do Bembe, sobre a relação dele com o conceito de biopolítica do Foucault. Alguns vão dizer que o Foucault já trazia nas suas discussões o germe da necropolítica, mas enfim, questões aí tour de forces à parte. O Achille Bembe ele traz bem Nossa, hein? Que reportado essa elegância, questão hein? da necropolítica e ao mesmo tempo ele lança uma nova visão sobre o estado de exceção. E ele vai falar daquela coisinha que muita gente se incomoda, né? Inclusive, eu já arrumei problemas com isso, que o nazismo promove na Europa era justamente uma prática que a Europa já promovia nos territórios colonizados, nos territórios dominados, e tem gente que tem dificuldade de aceitar isso, porque persiste aquela visão do nazismo enquanto uma anomalia dentro da história europeia, quando a gente sabe que não é. O nazismo ele foi gestado, sistematizado dentro do modelo liberal europeu. E o Achille Mbembe ele vai resgatar essa ideia aqui. Então, se você tem dificuldade de aceitar que o que o nazismo fez na Europa gera uma prática corrente fora da Europa, não leia, ou até leia para abrir a mente um pouquinho. Legal, Renato, legal. Não, fiquei impressionado aqui com sua desenvoltura no termo aí, no francês, é uma maravilha, né? Não, só dois pontos para complementar, mas não o livro em si, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Primeiro, dizer que essa perspectiva dessas práticas nazifascistas gestada pelo governos liberais, né? Tem outros autores que trabalham sobre isso. Existe até uma crítica advinda de alguns autores e teóricos do anarquismo que dizem um pouco em relação a isso. Isso já início da década de 30, 40, 50, é até uma análise bastante importante. Lembrei até de um autor que tem um livro também não publicado em português, que é o Daniel Guérin, né, que é foi um grande historiador do anarquismo e tal. E aí ele tem um livro exatamente falando sobre isso, né? Essa aproximação dos estados industriais e do capitalismo liberal justamente com
com o resultado seria o fascismo em si, né? Isso ficou bastante evidência. E agora, bom, e isso me parece agora que aparece em vários textos, assim, vários autores falando sobre isso, que tendo em vista que sempre foi considerada uma terceira via, né? Um certo antagonismo, né? Uma linha que não se cruzaria, mas, na verdade, estariam participando do mesmo processo. O outro ponto é o seguinte, é a questão da biopolítica, né? Porque exatamente no texto do Foucault em defesa da sociedade, onde ele vai trazer esse conceito de biopolítica e tal, desenvolve outras coisas, exatamente como você falou, esse poder de fazer viver, mas é o poder dos estados, mas de fazer morrer também, né? E aí, no caso, esse poder de fazer morrer sendo bem desenvolvido. Mas é muito interessante a perspectiva que o Foucault também coloca nesse livro, que vai dizer o seguinte, ó, se por um lado o Estado pode, né, o poder público, a partir, né, de determinado momento, século XIX em diante, que ele identifica, né, ele tem a capacidade, de fato, de fazer morrer, mas agora, diferentemente das monarquias anteriores, ele tem o poder de fazer viver. Então, qual seria esse poder de fazer viver? É quando ele faz uma política, uma campanha de vacinação, por exemplo, infantil, né? Ou então faz um combate de erradicação da fome e tal. Então, aqui ele estaria justamente nesse poder que ultrapassa biopoder e biopolítica, né? Que ultrapassa o indivíduo, vai assumir a coletividade, que é justamente para fazer viver, digamos assim, e não fazer morrer. Então, esse é um ponto que eu... Deixa a minha contribuição aí. Pequena e rápida contribuição.